E aí, gente, o Grêmio já está em Caxias, onde enfrenta o Bahia amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Os relacionados, a gente vai falar sobre isso. O time do Grêmio que está encaminhado, titulares que viajaram, titulares poupados. E uma grande novidade, que a gente trouxe inclusive no primeiro vídeo do dia de hoje. Diego Costa está entre os relacionados, mas ele não deve ser o titular. O titular deve ser Matias Arezzo. Renato pode fazer, inclusive, um teste que agrada o torcedor tricolor, porque Cristaldo e Monsalve viajaram. Renato pode testar os dois, pensando num time diferente para Libertadores. A gente fala sobre tudo isso, sobre os relacionados, sobre a chegada em Caxias, depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal, eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Amanhã o Grêmio tem um jogo muito importante contra o Bahia. Se ganhar, o Grêmio vai a 27 pontos, o Grêmio ganhou do Fluminense pela Libertadores, vai poupar, relacionou alguns titulares que a gente fala já. Deve ser um time bem diferente para jogar contra o Bahia. Terceiro jogo seguido no Campeonato Brasileiro com reservas, com reforço de alguns titulares. No último jogo, o reforço principal foi o Vidiaçante. No jogo de amanhã, o Vidiaçante está fora, não foi relacionado, ficou em Porto Alegre. Assim como o Bratt White também não viajou. Assim como o Kahneman, Jeromel, Gemerson, todos ficaram em Porto Alegre. A gente vai falar agora, a partir de agora, um pouquinho mais do time. Os goleiros, começamos pelos goleiros. Marquezin também não viajou, ficou em Porto Alegre. Os goleiros relacionados são Kaique e Rafael Cabral. O último jogo foi do Kaique, o penúltimo jogo foi do Rafael Cabral. A tendência é de Rafael Cabral amanhã. Laterais, só o Fábio e aí os dois garotos da base, o Zé Guilherme, que já vem sendo relacionado desde o último jogo, e o Igor Serrote, lateral direito, novidade. Inclusive, a gente pode ter o Igor Serrote na direita e o Fábio na esquerda. Existe essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade. Mas eu aposto em Zé Guilherme na dele e Fábio na direita. Zagueiros, Gustavo Martins, Natan Felipe, Rodrigo Caio e Rodrigo Eli. Já tenho a dupla de zaga titular de amanhã. Gustavo Martins e Rodrigo Eli, muito provavelmente. Os volantes, Dodi, Duqueiroz, Mila, Pepe e Ronald. Dodi, um dos titulares que viajou, será titular amanhã. Meias, Cristaldo, Monsalve e Natan Pescador. Atacantes, Aravena, Arezzo, Diego Costa, Gustavo Nunes, Natan Fernandes e Soteldo. Então, Soteldo titular viajou, o Arezzo viajou, o Aravena viajou, o Diego Costa viajou, o Gustavo Nunes viajou, o Natan Fernandes viajou. Poderio de ataque grande em Caxias o Renato tem. E aí a gente chega pro provável time do Grêmio, que deve ter o Rafael Cabral, deve ter o Fábio, deve ter o Rodrigo Eli, o Gustavo Martins e o Zé Guilherme, deve ter o Dodi e o PP, e aí um time daqui pra frente diferente. Cristaldo e Monsalve, Gustavo Nunes e Arezzo. Este é o provável time do Grêmio para amanhã. Podemos ter também o Cristaldo preservado, relacionado mas preservado. E aí o Monsalve joga de 10, e aí o Grêmio jogaria com aquele esquema de 2 pontas abertos. Aí joga o Gustavo Nunes, joga o Arezzo e talvez jogue o Aravena como titular. Inclusive essa possibilidade do Aravena como titular, ela é grande. Existe a possibilidade de Soteldo como titular também, assim como existe a possibilidade do Cristaldo como titular. Talvez o Renato coloque sim Rodrigo Eli, que está suspenso da Libertadores, esse está garantido. Aí o Dodi, o Cristaldo e o Soteldo no time titular. Do time titular no time reserva. E a gente pode ter um meio-campo com Cristaldo e Monsalve juntos pela primeira vez, podendo ser inclusive um teste para o jogo contra o Fluminense. Então,
Eu não acredito que o Renato vá botar o Monsalve e o Cristaldo junto, até porque ele vai desgastar os dois daí, e aí tem um jogo importante contra o Fluminense. Eu acho que o Cristaldo viajou e tal, dependendo se o jogo ficar encrespado, ele pode entrar. Eu acho que o Monsalve será o titular da partida, e o Renato vai jogar com o Arezzo, com o Gustavo Nunes, com o Aravena. Aí no segundo tempo o Soteldo entrando, o Diego Costa entrando para ganhar minutos, e o Nathan Fernandes também, que há muito tempo perdeu espaço, né? O Nathan Fernandes perdeu espaço, falamos ontem sobre isso, e ele precisa recuperar o espaço dele. Então, relacionados em Caxias, Kahneman, Jeromel, Gemerson, Marquezin, Brato White, Vidiaçante, todos esses de fora. Mas o Grêmio com um time que, olha, dá para vencer o Bahia. Este time que eu coloquei aqui vence o Bahia se der encaixe. O Grêmio vem de 2 vitórias fora de casa com time reserva, e este time aqui pode vencer o Bahia, ir a 27 pontos e chegar com muita moral contra o Fluminense no Maracanã. Deixa teu like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu!